Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos mais uma vez aqui no podcast Diálogos com Dani, hoje com um convidado muito especial. Estou com o Rafael Teixeira, ele é o cofundador da Rede Clínica da Cidade, também é gestor, empreendedor, e nossa conversa hoje vai ser sobre isso, sobre empreendedorismo, né, Rafa? Com certeza, que bacana, Dani. Obrigado pelo convite. Estou Imagina. muito feliz de estar aqui, poder conversar com você. Muitíssimo obrigada a eu. E, aliás, a gente, né, falar de empreendedorismo, né, nós dois empreendemos, Os né, dois na empreendemos, mesma exatamente. área, né? Então é um papo bem bacana Bem de ter. bacana. Rafa, vamos começar então com isso? Vamos. Como é desafiador empreender? Extremamente, né? Eu acho que muita gente tem vontade de empreender. Sim. Eu acho que vale muito a pena, mas não é para todos, né? Não são todas as pessoas que estão aptas a empreender. Muita gente vem de uma carreira de CLT e acha que quando vai empreender ela vai desacelerar. Você Eu acelera concordo. muito mais, né? É muito mais. Ô, Rafa, é engraçado você falar isso porque as pessoas têm a ideia, né? Ou idealizam de que quando você vai ter o seu próprio negócio, você vai ter flexibilidade de sair a hora que você quiser, você vai entrar a hora que você quiser. E isso sim, ok, também é verdade, desde que esteja tudo a contento. Salvo isso, nós não temos horário para entrar, não temos horário para sair, e estamos o tempo todo conectados ao negócio. Com certeza. E é para a gente que depois veio com a parte das franquias, a gente sempre tenta deixar isso muito claro pro empreendedor, né? Quem quer empreender com a Clínica da Cidade, que obviamente depois de um tempo, quando ele tem uma equipe na mão, quando ele conhece muito bem o negócio dele, óbvio que aí ele consegue desacelerar um pouco, mas você realmente nunca vai ter horário, né? Você é o responsável por aquilo. A gente fala que é a dor de dono, e dor de dono não tem fim, dor de dono acontece de madrugada, se de repente toca o alarme ali, entrou alguém para roubar o seu negócio, você que tem que ir lá, você não vai chamar ninguém, né? Você Exato. acorda durante a madrugada e vai resolver. Então, você desacelera depois de um tempo, mas no início é muito desafiador né, e muito só é muito trabalho. E você sabe exatamente disso. Sei disso, Rafa, sei disso. Vamos falar um pouco, depois a gente vai trocar umas figurinhas aqui. Eu acho que é interessante, se você puder contar de forma breve a sua jornada, Uhum. né? Porque você iniciou, obviamente, o José Carlos e a Cláudia são os idealizadores da Sim, Clínica da Cidade. Você, como filho deles, junto com a sua irmã, a exato. Daniela, iniciaram essa jornada. Brevemente, Rafa, como é que começou? É, por que da ideia de transformar isso depois numa franquia, né? E que hoje, de forma muito positiva, estamos, porque eu sou uma franqueada, estamos em mais de 50 cidades ao longo do Brasil, né, como um todo. Conta um pouco para a gente, para as pessoas entenderem. A ideia da Clínica da Cidade, antes a gente precisa contar, ter esse contexto dos meus pais, que eles tiveram um convite de assumir uma consultoria na área de saúde. Na Uhum. verdade, era como se fosse quase que um home office, né, que a gente está mais Tá. acostumado a ouvir hoje, Aham. que era de uma amiga da minha mãe, que ela recebeu uma proposta de emprego e falou, olha, você não quer assumir essa consultoria? Eu tenho feito trabalho para alguns médicos, fazendo Uhum. credenciamento de médicos para plano de saúde. Certo. E minha mãe tinha saído do emprego recentemente, meu pai também estava empreendendo por conta própria, sem emprego fixo, e os dois assumiram essa ideia, alugamos uma sala dentro de uma casa que tinha era uma outra empresa, Outra né, que empresa. tinha ali dentro, Aham. pegamos uma salinha ali, e meus pais nunca me deixaram, graças a Deus, nunca me deixaram em casa, né? Então, desde jovem, inclusive lá, eu já estava com eles. Nem que fosse para ficar picotando papel, eu estava com eles e não estava na rua sem nada para fazer. Aham. E dali eles pegaram esse know-how de credenciar médicos a planos de saúde. Então, o médico procurava essa consultoria, chamava Doctors, Uhum. para se credenciar a planos de saúde.
era uma papelada, uma burocracia, então ele pagava para a gente para que fizesse isso. Tá. Então começava a credenciar médicos para os diversos planos de saúde que tinham na região de Campinas. E aí a gente começou a ganhar notoriedade com os planos de saúde, com as seguradoras, para fazer esse credenciamento para a seguradora, para os planos de saúde. E aonde? Aonde ainda aquela seguradora, aquele plano não tinha uma rede credenciada. Rede credenciada tanto de médico de consultório, Sim. laboratório, hospitais, clínicas de imagem. E a gente viajou o Brasil inteiro fazendo isso. Tá. Então, uma grande empresa fechava com alguma seguradora qualquer aí, enfim, Unimed, que todo mundo conhece, por exemplo. Tá. E lá em Salvador, a gente ia até Salvador, se não tinha essa rede credenciada, nós íamos lá credenciar. Isso é mais ou menos que época, Rafa? Isso foi em 94, Tá. mais ou menos por aí. Aham. E a gente conheceu, inclusive, o Brasil inteiro fazendo isso. Tá. Então a gente ia de porta em porta, de clínica, de consultório, de hospitais, de laboratório, credenciando para esse plano de saúde. Então a gente entendia qual era a remuneração, né, que o plano de saúde pagava para o médico. Sim, sim. E era sempre uma reclamação. Tá. Né, qual era a tabela que ia trabalhar, e era sempre difícil negociar e falar, olha, é isso que vai pagar, mas a gente vai ter um volume de atendimento e tal. E até por um tempo foi muito interessante, e aí os meus pais começaram a ter essa visão de, poxa, por que o médico atende um repasse de determinado valor e quando ele vai no particular ele cobra um valor 10 vezes maior? Né? Não tem sentido. E quando eu perguntava isso para a minha também, ele falava que era o quê? Volume, né? Eu vou ter volume. Né? Eu vou no meu consultório, a pessoa vai me procura porque está dentro de uma lista de credenciados lá e eu atendo. E aí chegou o fim dessa consultoria, porque também isso tem um limite, né, de credenciamento, a gente não tinha mais muito o que fazer. E aí eles entenderam que o ideal seria criar uma clínica que pudesse atender somente pacientes particulares. Era uma coisa assim totalmente inovadora, né? Porque Para a época, exatamente. porque clínica assim, sempre foi assim, clínica atende convênio. Né? E ainda hoje é, E né, ainda Rafa? é, ainda é. Hoje Tanto é para a gente comunicar isso, né? Isso, é É difícil. muito difícil, porque Exato. a pessoa liga perguntando se tem convênio, né? Exatamente. Então ainda é muito difícil. Então imagina naquela época. E como a gente já tinha bastante relacionamento com o médico em Campinas, vários médicos toparam. E assim, agradeço demais esses médicos que estiveram com a gente naquele começo. Alguns estão ainda com a gente já há 20 anos. E toparam essa ideia de atender somente consultas particulares. E era simplesmente a gente pagar para o médico o repasse que ele recebia do plano de saúde, ou às vezes até pouco mais. Mas se Só a que a gente demora, não, né? e a gente não cobraria 10 vezes mais, que é Certo. o valor que ele tinha. Exato. E Né? tem a demora dele receber por parte do convênio, né, Rafa? Que isso também é uma diferença. Porque hoje o plano de saúde, ele demora para pagar o médico, né? A maioria dos planos de saúde, os planos de saúde estão com dificuldades, né, para poder pagar a sua rede credenciada, né? Isso. A gente está vendo tantas notícias por aí. Então, a clínica nasceu com esse conceito, né, de ter um atendimento particular com preço acessível para quem não tinha plano de saúde. E aí nós encontramos um local, a gente entendia que naquela época a gente tinha que atender pessoas que não tinham plano de saúde. Onde elas estariam? Estariam na periferia. Certo. Então, por que eu ia montar no centro da cidade e não próximo das pessoas, né? Certo. Então, nós iniciamos ali na região do Ouro Verde, que hoje é distrito de Campinas, é uma região muito grande, quase que uma cidade. E por isso que é o nome Clínica da Cidade. Porque não só na época, acho que ainda tem muita gente que tem esse costume de falar, né? Hoje não mais, mas que ela ia para a cidade fazer alguma coisa, né? Eu vou pagar uma conta na cidade, eu vou no banco, vou para a cidade porque eu tenho que fazer um pagamento no banco. Isso. Então era a Clínica da Cidade que chegou no bairro. Legal. E a ideia, Rafa, desse modelo de negócio ser expandido ao longo do território brasileiro, vamos chamar dessa forma, entendo, me corrija se eu estiver errada, é para a gente poder democratizar essa ideia da saúde. Acho eu. Pelo menos eu embarquei nessa história com essa prerrogativa, né? Me permita fazer um parênteses aqui. Aí você me diz se sim ou se não, né? Ao meu ver, entrei como franqueada no negócio, não só pelo negócio em si, pela proposta em si, mas por ter um propósito.
Para mim, tudo que eu vou fazer, Daniela, eu preciso ter um propósito. Nós estamos falando sobre trazer uma saúde de qualidade à grande população ou a todo mundo, quem quer que seja. Sem distinguir classe social, nada disso, Rafa, porque hoje atendemos Não, todo mundo, exatamente, a né? gente atende todo mundo. Você crê que, por exemplo, hoje, para a gente, eu digo a gente como clínica da cidade, né, de geral, é interessante a gente buscar pessoas parceiras, em caso de franqueados e assim por diante, que entende também esse propósito? É importante e precisa entender. Porque logo no começo, né, quando a gente começou esse processo de expansão, recebemos assim inúmeros candidatos que não queriam ouvir a história. Não? Eles queriam o número. Então, não tem, para a gente não tem sentido, porque como é que eu vou... Se a gente fala que franquia é você transferir know-how, e o nosso know-how de bom atendimento, do propósito que a gente tem de democratizar a saúde no Brasil, de uma pessoa que só está enxergando números, ela não vai conseguir replicar o conceito da clínica da cidade que a gente tem e que a gente criou há 20 anos atrás. Então, isso é uma coisa que a gente trabalha muito bem, a nossa equipe de expansão trabalha isso desde o início. Inclusive, eles não seguem para falar de plano de negócio sem que a pessoa entenda qual é o conceito. Tá. Né? Hoje, quando a gente faz entrevista com candidatos a franqueados, a gente fala muito sobre o conceito, se eles entenderam o conceito, se é isso que eles querem para eles. E que é muito bacana que todo mundo, a gente fala que passa na prova, né? Pelo menos os que chegam na gente que é aprovado, eles chegam muito já com essa ideia de comprar o conceito que a gente fala que é de medicina acessível, né? Do propósito, né, que vai ter, porque realmente não é um negócio sem fins lucrativos, né? As pessoas querem lucratividade, é um negócio, só que aí une o negócio com propósito, né? Isso é sensacional. Então, nossos franqueados, todos eles compram com a gente esse propósito. E é importante realmente. Agora vamos falar de dores. Uhum. Empreender dói, né, Rafa? Dói. Dói no bolso, dói em tudo quanto é lugar. Dói todo dia, Dói né? todo dia. Todo dia. Mas assim, se a gente... porque eu acho que você foi muito interessante a sua fala lá no começo, né? Olha, Dali, porque muita gente vem de uma mentalidade CLT, onde o seu salário, faça chuva, faça sol, ele está lá. Uhum. Ponto. Né? No caso de empreender, não, né, Rafa? Então você vai saber... Depende só de você. Depende só da gente. Existem as variáveis externas, que elas vão acontecer, as internas também, mas enfim, você tem que saber que no início não é um romance. Sim. Né? No Brasil, você, com toda a sua jornada, enfim, quais seriam as principais dores do empreendedor, de maneira geral, hoje? Se eu pensar em dores, quais são as principais dores do empreendedor no Brasil hoje? Olha, não posso falar por todo o Brasil, de todo empreendedor, mas eu tenho comentado muito que é a gestão de pessoas, né? Todo empreendedor tem que aprender a gerir pessoas. Você não vai conseguir trabalhar sozinho, você precisa de pessoas para trabalharem para você. E para as pessoas comprar essa ideia, para você ganhar braços direitos com você, isso é muito difícil. É difícil. E isso a gente tem essa dificuldade com os nossos franqueados, que eles comentam, né? Poxa, eu contratei uma pessoa, ela ficou 2 semanas, não gostou e foi embora. Ou de uma pessoa que diz que não quer ter uma responsabilidade, né? A gente já até comentou sobre isso. Então, eu acho que hoje a maior dor de um empreendedor aí é a parte da gestão de pessoas, mas obviamente está falando de Brasil, né? Sim. Aí de Brasil tem toda uma burocracia, a questão de impostos também, que dificulta muito o empreendedorismo no Brasil, até toda essa carga que a gente tem na folha, né, de funcionários. E a tributária, né, Exatamente, Rafa, também, muito, né? muito difícil a tributária. E acho que também me permita até fazer um adendo aqui, não existe uma homologação em termos assim das secretarias de saúde ou das vigilâncias sanitárias ao longo do país. Não. Então, cada cidade, vamos chamar dessa forma, tem a sua prerrogativa. Exatamente. Que ela não é a mesma em outros lugares. O que, em tese, se nós pensarmos em termos de negócio, deveria ser algo padrão.
Então, olha, as exigências são essas, de maneira generalizada, pode ter uma particularidade A ou B por conta da região, mas excetuando a isso, padrão. E a gente percebe Deveria que ser, deveria né? ser. E não é, né, Não, Rafa? não é. Não é. A gente volta a falar de gestão, né? Porque aí é a gestão de cada cidade. É. Então, uma cidade que é bem gerida, a gente percebe, é claro, na hora de ir atrás de toda essa argumentação, para ter uma clínica médica aberta, tem umas que têm grande facilidade no processo e tem outras que parecem dificultar ou não querer que você abra um Um negócio na negócio. cidade. Isso acontece muito, tá? A gente vê essa dificuldade, tanto com unidade própria como de franqueado, que a gente precisa intervir para que a gente consiga abrir um negócio. E é uma coisa extremamente absurda, né? Sim, Então sim. você vê, né, que tem mais essa dor ainda em fazer gestão no Brasil. A dificuldade até de você empregar pessoas, né? O que você está fazendo, você está empregando pessoas. E no Exatamente. nosso caso, a gente ainda está ajudando a saúde da cidade, né? Exato. Porque não adianta, o SUS não vai conseguir Suprir. suprir essa demanda. 75% dos brasileiros não tem plano de saúde. E aí você tem um negócio desse, com esse propósito, que está ajudando a população, e não existe esse olhar hoje do governo, né? Legal. Uma outra pergunta, provocativa, já é de maneira mais suave. É uma empresa que começou de forma familiar. Como é trabalhar em família, Rafa? Eu já li bastante sobre isso, né? Empresa Ah, familiar, toda empresa é familiar, né? toda empresa é Começou com familiar. uma família. Ah, Já foi mais desafiadora. Hoje a tá. gente tem uma governança corporativa, a gente tem um conselho, existem os votos, mas antes era mais complicado. Hoje a gente está muito profissional nesse sentido de separar a família do negócio. Uhum. A gente já está bastante evoluído com isso. No começo era um pouquinho mais complicado, né? Era de quem fala mais alto vencia, né? Hoje não. Eu acho que às vezes em todos os lugares, né, Rafa? Todos os lugares. Quem chora Mas isso é mais, quem, importante, né? né? Mas é como você disse, a empresa familiar hoje no Brasil, se você for ver, o Brasil é movido por pequenas empresas, né, em Exatamente. sua maioria, empresas familiares ou não, talvez, se você for pensar por CNPJ, né, é uma pessoa só, mas a família inteira trabalha, né? Vou fazer até um parênteses aqui, eu estava lendo sobre a marca Ivete Sangalo, né, outro dia, que movimenta milhões de reais mensalmente, mas a artista Ivete tá toda a família trabalhando, né? Nesse negócio, que é um negócio. Então, não dá muito para fugir disso, principalmente falando de Brasil, né, Rafa? Não dá. E eu falo muito isso até para quem quer empreender na clínica da cidade. A sua família está junto com você, que ela vai fazer parte. Trabalhando ou não, né? Trabalhando ou não. Né? Que quando você tiver que ir trabalhar mais cedo, ou quando não dá para tirar férias junto com a família, né? Ela precisa entender. Então ela tem que comprar essa ideia junto. Envolve a família toda. Boa pergunta. Você é casado, tem uma filha pequena. Como que é a sua rotina familiar? Como é que você consegue dividir o seu tempo, né, Rafa? Vou chamar dessa forma. Nesse, com a sua família. Como é que é isso, Rafa? Eu confesso que eu deveria dividir mais, né? Hoje eu tenho dividido um pouco menos. Eu tenho o suporte maravilhoso da minha esposa com a minha filha, que ela dá total atenção a ela, porque hoje o meu negócio toma muito meu tempo, né? Então, aquela coisa de não ter horário para sair, não ter horário para chegar, né? Hoje eu estou aprendendo a dividir um pouquinho mais isso, até porque eu falo que empreendedor, até quando a gente está em casa e relaxando, a gente está pensando em alguma coisa, né? Exatamente. E aí eu chego final de semana e eu estou aprendendo agora a não pensar, né? Mas a gente acaba puxando um pouquinho. Mas no final de semana, pelo menos, eu tento ter o foco completo para minha família. Mas eu acho que são momentos, né? Como você Tá. falou. É igual empreender no começo, né? Você dá total foco naquilo, depois de um tempo você consegue deixar o negócio fluindo bem e você consegue ter mais tempo e qualidade de vida, né? Só que a clínica da cidade hoje ela cresce ano a ano.
ela cresce mês a mês. Uhum. Então, a gente sempre parece que está naquela evolução do processo de crescimento. Então, sempre tem algo novo, alguma coisa que a gente tá fazendo, está planejando e acaba ocupando nosso tempo. Eu sempre falo assim, não, ano que vem já vai estar mais tranquilo. Aí não, não é a mesma Não é coisa, isso que acontece. não é. Rafa, você tocou numa coisa interessante que eu trabalho nas minhas mentorias, e por incrível que pareça, falei hoje sobre isso com uma mentoranda pela manhã. Você acabou de dizer, Dani, estou aprendendo nos finais de semana a desacelerar, Uhum. né? Não dá completamente. Isso foi algo que você percebeu ou, de repente, sua esposa chamou a sua atenção, do tipo, olha, Rafa, né, tô muito só no sentido de que você está sempre muito envolvido, né, com o trabalho. Como foi essa percepção, Rafa? As duas. As A minha duas. esposa percebeu, pediu isso também, ainda mais depois que a gente tem filho, né? Sim. A coisa realmente muda Uhum. e acaba ficando até mais difícil, né? Porque você fica com aquele lado, onde eu estou dando foco, né? Preciso olhar que agora eu tenho uma filha pequena e eu tenho um negócio que está crescendo. Mas a minha percepção também. Também. Até porque a gente tem que encontrar o equilíbrio em tudo, né? Acho que é um processo constante, né? Toda vez a gente tem que tentar encontrar o equilíbrio. Às vezes a gente pede, equilibra de novo. E a vida é assim, né? Ai, Uma fala de novo. constância de Fala um equilíbrio, pouco né? mais Não é sobre isso verdade? aí, Rafa. Fala um pouquinho mais, Então, né? as pessoas, quando a gente sempre quando olha para fora, né? Por Hum, fora, hum. sobre alguém, a pessoa não vê tudo aquilo que a pessoa passou, né? Para chegar onde ela Isso. chegou, né? Isso é Aham. natural, né? Sim. E talvez quem conversa comigo acha, nossa, ele é muito confiante, ele conhece de tudo. Não, a gente tem altos e baixos, preocupações, né? Mas no dia seguinte a gente levanta a cabeça e fala assim, não, isso aqui eu vou resolver e a gente resolve, né? Uhum. Mas isso acontece constantemente, né? A gente fala que o que é a vida de um O empreendedor? que que é a vida de empreendedor? É Isso. resolver problemas todos os dias, Ai, é isso né? mesmo, Então, Rafa. assim, se você não gosta de problemas, não vai empreender. Aí Exato. você vai ser CLT, né? Sendo CLT, você também vai ter problemas para resolver de outras pessoas, né? Uhum. Obviamente sem tanto uma carga tão grande quanto do seu próprio negócio, onde o seu negócio você vai ganhar de acordo com o que você trabalha, né? Se você se acontece, por exemplo, alguns negócios, como foi da pandemia, e tudo Uhum. para, você para de receber, Exato. né? Você não tem mais o seu sustento no CLT. Ainda assim, se a Ainda pessoa assim, estava empregada, ela exatamente. receberia, né? Ou pelo governo, né? O que não Sim. acontece com o empresário. Eu já ouvi uma pessoa falar sobre isso num passado bem distante, mas vou replicar porque acho que cabe. Um dia me disseram assim, mas por que Rafael precisa ir atrás de expandir o negócio dele, ir atrás de tomar mais corpo? Aí eu respondi por você, depois você me Responde, legal, é corrige. bom. Aí eu falei assim, olha, se o Rafael for igual eu, ele é inquieto. E a inquietude faz com que a gente não fique parado no mesmo lugar durante muito tempo. Porque eu, Rafa, me corrija se eu falei corretamente sobre você. Uhum. Toda vez que eu percebo que eu estou na zona de conforto, Daniela, eu falo, opa, peraí, não quero estar aí. Você leu exatamente Falei o que certo, você... Rafa? Nossa, certíssimo. Eu tenho falado muito nisso e pensado muito nisso. Eu falo que eu sou uma pessoa inquieta. E é a inquietude que me leva aonde eu cheguei, a inquietude que me leva aonde eu quero chegar. Uhum, Nunca, eu não olho assim para um ponto e digo, eu quero chegar ali, ali eu paro. tá. Não, eu continuo em frente. Sim. Mas a inquietude, sim. Quando eu percebo que eu estou muito parado, estacionado, aquilo me incomoda, eu falo assim, não, não pode. Eu preciso mexer, eu preciso melhorar, eu preciso fazer alguma coisa. Por isso que eu sempre fico nesse looping falando, não, não, ano que vem a coisa já desacelera, eu estou mais tranquilo. Eu penso uma coisa nova e aí eu falo, não, precisa fazer isso. Ainda mais quando a gente está dentro de uma rede, né? Aham. A responsabilidade que a gente tem como franqueadora com o franqueado de olhar
o Brasil, o cenário, a área da saúde, que esse é o nosso papel, né? A gente precisa olhar como que está todo o cenário, né? Uhum. Porque são diversas pessoas que estão dependendo desse modelo de negócio. Ela não pode ter um modelo de negócio defasado, né? Uhum. Então, o franqueado está olhando, obviamente, para a operação dele, e aí a gente está olhando ali de cima, que a gente fala que é como se fosse uma floresta, né? A gente olha toda a floresta ali, o franqueado olha a árvore dele, Aham. e a gente está de olho se está vendo alguma tempestade, alguma coisa para a gente evoluir. E aí eu nunca paro. E aí tem essa inquietude, mas tá certa a sua leitura, é exatamente isso. E você se cobra muito, Rafa? Demais, Sério? demais. Me cobro, sou ansioso, me cobro constantemente. As pessoas elogiam, aí eu falo, tá só, né, querendo ser simpático. Será Eu que me isso cobro sempre, me não é cobro a síndrome sempre. do impostor? Isso aí lá é o Rafa. Você acha É, que pode ser ou pode não? ser, pode Pode ser. ser. Mas isso me faz crescer, Hum. né? Me faz não ficar parado no mesmo Sim, lugar, né? sim. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir as outras pessoas. Eu não sou o dono da verdade. Se alguém fala alguma coisa para mim, eu vou analisar aquilo para entender se realmente vai ser bom para mim, se isso é uma melhoria que eu devo fazer ou não. Uhum. Mas eu me cobro bastante, me cobro sim. E o que você faz para diminuir a sua ansiedade, Rafa? Que de repente você fala assim, ai, Dani, ó, vou dar um exemplo hipotético, tá? Eu vou jogar tênis, eu vou correr, eu vou nadar, eu vou, não sei, o que você faz para diminuir a sua ansiedade? Hoje, ficar com a minha família no final de semana e aprender a desligar já diminui bastante. Tanto que é muito diferente o Rafael do final de semana com o Rafael durante a semana. Mas hoje, obviamente, saúde é fundamental, né? A Uhum. gente trabalha com saúde, então exercitar também é muito importante. Voltei depois de um tempo, porque isso também é um problema de empreender, né? A gente vai deixando tudo de lado para, né, focar, né, para que aquilo dê certo, né? E a gente deixa de fazer muita coisa que a gente gostaria de fazer. Inclusive, a gente vai sabotando, né? Como é Uhum. o caso da saúde. Isso eu voltei a fazer agora, então fazendo logo de manhã para dar aquele pique para poder trabalhar durante o dia. E isso acaba ajudando. Mas para mim hoje o final de semana, estando com a minha família, não falando muito de negócio Uhum. e tendo esse lazer com eles, eu acho que é o meu remédio. Hum. E qual é o seu sonho, Rafa? Eu falei para você, não tem um sonho muito definido, né? Eu acho Hum. bacana isso. Quando eu chego no lugar, eu falo assim, poxa, que legal. Eu olho sempre, não ter que olhar, ter gratidão. Então, eu sou uma pessoa que eu não sou religioso, Eu te perguntar isso. mas eu oro todos os dias, sempre no sentido de gratidão, Tá. né? Ter gratidão para onde eu tô Uhum. e para me iluminar a minha cabeça, né? Uhum. Para os meus objetivos. Mas hoje meu sonho é ter uma rede de clínicas médicas que atenda grande parte do Brasil. Tá. Acho que nunca vai atender o Brasil todo e não é um modelo de negócio para ter 1000 franquias, Uhum. né? Uhum. Com uma rede sadia, com franqueados felizes, trabalhando com o mesmo propósito e a gente ter esse reconhecimento. Eu falo que eu não quero ser não quero que a clínica da cidade seja a maior clínica do Brasil. Tá. Eu sempre falo, mas que ela seja a mais bem conceituada. O referencial. É, a referência. Então, quando ela chegar a ser referência, eu vou estar muito feliz. Quando pessoas falarem clínica da cidade, eu conheço. A gente já tem isso na Dos região grandes metropolitana centros, de né? Exato. Campinas, isso, alguma coisa. Ainda no Brasil, ainda não. É uma questão Sim. de mais porque a gente está avançando. E, então, eu quero que a gente seja realmente uma referência no Brasil de medicina acessível. E o que o Rafa de hoje falaria para o Rafa com 20 anos atrás? Quem é o Rafa hoje? Quem era o Rafa com 20 anos? Nossa, o Rafa, 20 anos atrás, era um menino, né? E que não tinha noção do que era o negócio, que a gente conversou Sim, anteriormente, né? A sim. gente não... Hoje eu paro muito para olhar o impacto que o meu trabalho traz na sociedade, Tá. né? Tanto para os pacientes na área da saúde, quanto para as pessoas que empreendem
e, obviamente, todas as pessoas que a gente acaba empregando, né? Sim. Hoje, a gente tem uma rede com mais de 2.000 médicos. E a gente começou com uma unidade que a gente tinha 5, 6 médicos atendendo. E na época, você jovem estava no negócio, né, Estava no Rafa? negócio, mas eu ainda não tinha essa noção do que se tornaria, né? Uhum. Então, a diferença é muito grande, né? Esse amadurecimento, principalmente depois com a expansão, né? Tá. Porque foi uma expansão muito rápida, né? Então, eu amadureci com muito pouco tempo, porque a expansão da Clínica da Cidade de unidade própria para franquia tem Quantos 6 Rafa? anos, 6 anos, Rafa? 7 anos. Tá. Teve as próprias, depois com franquia, 7 anos mais ou menos. Uma evolução gigantesca. Sim, muito É de rápido. uma unidade, né, Sim. para mais de 60 hoje implantados no Brasil. Então, o Rafael de hoje é um Rafael que entende mais o conceito do negócio, o propósito da Clínica da Cidade e a importância que tem o nosso trabalho, né, como rede, ou como a gente tem que ser muito correto no nosso trabalho, porque envolve muitas pessoas que também têm um sonho de empreender, né? Uhum. E aí, ligado a isso, envolve toda uma população que depende de atendimento médico, né? Aí é o que eu falei para você, né? Aí eu tenho que trazer pessoas que entendam o O propósito propósito. para não ser apenas mais um negócio, olhar só número, porque não adianta. Quem olhar só número para atender pessoas, né, pacientes na saúde, não vai acontecer, né? Então, hoje eu tenho essa percepção que, obviamente, no início ainda muito novo, não tinha, né? Era só trabalhar e evoluir. E uma pergunta que me veio, ocorreu agora. Das unidades franqueadas, Rafa, a grande maioria, os gestores são homens ou são mulheres? Se você tem aí isso na cabeça. Hoje está dividido. Tá dividido? Hoje é dividido. As mulheres compram muito propósito. Tá. Quando eu falo para você dessas entrevistas que a gente tem, e obviamente, mesmo que seja uma ideia ainda do marido, a esposa está junto, Certo. a gente vê que a mulher ela compra muito mais o propósito, ela entende mais esse conceito. E hoje está dividido. É. É uma empresa que nasceu de uma mulher, né? Isso, a Né? Cláudia, Né? exato. Obviamente junto com meu pai, mas é ela que iniciou ainda a época da consultoria de saúde, e hoje é dividido. Hoje eu acredito que meia não tem esse número correto, mas é metade. Muita gente é casal, Sim, né? Aí às vezes o marido não está muito no negócio, a esposa está totalmente. que é o meu caso. Exato. E tem outros que é ao contrário também, mas hoje é dividido. Engraçado, eu tô te falando isso porque grande parte hoje das empresas no Brasil é conduzida por mulheres, né, Rafa? Por isso que eu perguntei se também na questão da franquia também isso se refletia, mas você tá me dizendo já é meio a meio. É interessante isso. Meio a meio. Já em contratações, né, quando a gente fala da nossa equipe de colaboradores, aí é 90% mulher, né? Mulheres. Né? A maioria, né? Você vê que assim, a gente aprende muito com franqueado, né? Quando era no começo da clínica, a gente entendia que tinha que contratar mulher porque os pacientes ficariam mais à vontade com mulheres atendendo. Até no caso de ginecologia, né? Algum tipo de especialidade. Sim. E os franqueados trouxeram os homens para atendimento também. Uhum. A dificuldade também, obviamente, de encontrar, Sim, né, obviamente. sempre mulheres para atendimento, trouxeram também homens para atendimento de recepção. Uhum. E isso despertou na gente e falou, peraí, né? Claro, por que não? A gente tem que ter, né? Sim, sim. E hoje a gente tem uma parte, mas mesmo assim ainda grande parte dos nossos colaboradores no Brasil são mulheres. Interessante. Médico também acho que é. Aí o médico também acho que é meio a meio, né? Acho que sim, né, Acho Rafa? que é meio a meio. É, tem algumas Tem. especialidades são a maioria mulheres, Exato. né? Outros são mais homens, Isso. isso. E se eu tivesse que perguntar assim para você, você faria algo diferente na sua vida? E aqui eu tô falando pessoal e profissional, tá, Rafa? Uhum. Que hoje você fala, puxa, se eu tivesse tomado um caminho diferente, talvez pudesse estar de uma outra forma. Tem alguma coisa que você não se arrepende, Rafa? Porque eu acho que a palavra arrependimento Sim. não existe, né? Porque só existe arrependimento quem fez alguma coisa.
Quem não fez nada não vai se arrepender, né? Exatamente, é verdade. Mas existe alguma coisa que você fala de forma pessoal ou profissional que você diz assim, olha, poxa, Dani, talvez eu teria feito diferente? Eu queria ter começado a expansão antes. Por quê, Rafa? Você tinha até comentado porque virou franquia, né? Isso. E começou a gente fala, eu brinco muito de paleteria mexicana, né? Que foi uma moda. Foi. Teve um pouco de moda de clínica popular no Brasil, né? Teve. E a gente tava com a clínica da cidade ali com seus... Acho que tinha 10 anos já de clínica da cidade, lá no Ouro Verde, apenas uma unidade. Os meus pais começaram a empreender após os 50 anos de idade, isso acho que é uma coisa muito importante de falar, né? Exatamente. Recomeçar a vida após os 50. Porque não existe idade, né? Não existe, os dois ainda trabalham até hoje, são um exemplo. Meu pai com 74 também tá. Exatamente, você vê que é muito diferente, né? Exato. E é o que deixa as pessoas vivas, né? Exatamente. É verdade? Exato. Então, até pela idade deles, o negócio estava indo muito bem. A gente atendia grande parte ali da população, já era muito conhecido ali, e atendia poucas pessoas que vinham de outro lado da cidade. Tá. Do lado mais central. Vinham poucos. Isso me incomodava já por um tempo, só que depois que começou a utilizar muito o termo de clínica popular, que nunca foi o termo que a gente utilizou, nunca foi essa ideia, né? Eu fui percebendo que estava aumentando este número de clínicas que falavam que tinha inventado o conceito, que era algo extremamente novo, e não era, né? Porque a gente estava fazendo isso há bastante tempo. E depois eu vi que estavam criando-se clínicas, franquias de clínica médica, de franquias que o franqueador não tinha o mínimo de experiência no negócio. É aquela coisa do testou um ano e vamos para frente. Então eu falei, não, peraí, né? Se alguém poderia fazer isso, se isso pode dar certo, por que não com a clínica da cidade? Tá. E eu queria ter começado antes. Que se eu tivesse começado antes, talvez a gente estava até muito mais evoluído em questão de cidades, né? Tá. E acho que até é a única coisa, maturidade do negócio. Sim, né? Sim. Porque a gente, ano a ano, a gente avança, aprende mais, né? Sim. Então, eu gostaria de ter começado antes. Por isso que a evolução foi muito rápida, né? Eu corri atrás do prejuízo. E por isso que eu ainda não paro ainda para descansar, né? Entendi. Porque aí eu falo, não, agora a gente tem que correr atrás aí desse tempo que for perdido, né? Para a gente se consolidar como a rede que a gente quer se consolidar no Brasil. Você falou uma coisa aqui que eu pensei isso agora. Falei isso até ontem numa reunião que eu estava, inclusive lá na franqueadora. Eu não sou a mesma pessoa da semana passada, que não é a mesma pessoa do mês passado, que não é a mesma pessoa do ano passado, né? Então, a gente fala até isso aqui, né, Rafa? Um pouquinho antes, né? Se você voltar um ano, eu não sou a mesma pessoa que eu sou hoje. Você possivelmente também não. Algumas coisas que eu falei no passado, ou que você tenha falado no passado, não fazem sentido hoje. Não. Não fazem sentido. À época poderiam fazer, por conta daquele referencial que eu tinha. E tá tudo bem a gente mudar de ideia, né, Rafa? Com certeza. Tá com tudo certeza. bem. Inclusive, até para mim que faço gestão de franquias, a gente precisa mudar de ideia. Às vezes o franqueado, ele se incomoda porque que mudou de ideia, né? Por que falou de uma coisa e não vai fazer isso? Porque o mundo está em constante mudança, né? Tudo muito rápido. E a gente muda realmente, a gente aprende. Eu falo que toda vez que eu preciso me cuidar da minha saúde, para fazer uma consulta que seja, eu aprendo alguma coisa. E eu levo dentro da rede. Às vezes eu estou andando pela rua, igual indo para cá para o podcast, eu olho alguma coisa na cidade, na região, e penso alguma coisa e falo, poxa, poderia comunicar de maneira diferente a clínica pensando que eu preciso atingir pessoas por esse bairro que eu estou passando. E é ok. A gente tem realmente que... Isso é evolução, né? Sim. Você ficar parado pensando a mesma coisa não dá, né? Isso que a gente tem... Eu falo que eu ouço as pessoas. Agora a gente tem os comitês aí de franqueado para que eles ouçam, tragam as ideias deles também e para a gente falar o que a gente está pretendendo fazer, né? Com a rede de melhorias, sempre nesse intuito. Ótimo.
Ó só, nós estamos, assim, indo já para quase a parte final da nossa conversa. Se você pudesse deixar uma mensagem que ela só vai ser lida daqui 20 anos, Rafa. A Bia vai ler essa mensagem daqui 20 anos. Nossa, difícil. O que você colocaria, Rafa? Difícil pensar assim, Pra né? Bia. Daqui 20 anos Daqui pra 20 Bia. anos pra Bia. Alguma coisa que você acha que ela deveria saber. Eu ia colocar pra ela assim, valeu a pena. Valeu a pena? Valeu a pena. Porque hoje ela não tem muito conhecimento, não entende tudo que a gente faz, né? Ela fala que trabalha muito, né? Pai, vai trabalhar hoje? Hoje é final de semana? Ela pergunta pra mim, né? Eu colocaria pra ela que valeu a pena, né? Mas eu quero muito ensinar pra minha filha esses conceitos de trabalho, né? De perseverança, coisa do empreendedorismo, da inquietude, né? Da gente correr atrás dos nossos objetivos, pra mostrar pra ela que nada cai do céu, que existe muito trabalho. Mas lá na frente eu espero dizer pra ela só assim, valeu a pena, filho. Tudo que a gente viveu. Coloca um pouco pra mim, que eu acho interessante a gente falar. Nós falamos de forma resumida, mas eu queria, porque você tocou um ponto interessante. Tudo vale a pena. Como diz o Joel J, o trabalho devolve pra gente, né? E a gente tem que colocar saúde, família e trabalho nessa ordem, não inverter a ordem, que é o que você bem pontuou aqui. Por um momento eu me distraí e agora voltei, entendi qual que é o sentido que eu preciso levar. Mas, Rafa, para quem quer empreender hoje, qualquer negócio, seja buscar uma franquia como o da Clínica da Cidade ou qualquer outro negócio, que conselho primordial você daria? A gente parece até clichê quando a gente fala resiliência, né? Mas a primeira coisa que a pessoa precisa ter é resiliência. Porque a coisa não vai acontecer do jeito que você quer, né? E empreender é você não saber o que vem pela frente. Empreender é você consertar o erro que você fez todo dia, né? Todo dia. Né? Você vai consertando e opa, isso aqui eu não posso fazer mais. Vamos consertar, pronto, existe um processo aqui. Errei amanhã de novo, vamos consertar, existe um processo aqui. Mas o que você falou, a leitura que você fez, minha, eu acho que ótimo, eu falo que é ter inquietude. Inquietude, né, Rafa? Eu falo que eu sou um eterno inconformado. E tem que ser com o seu negócio. Tem que ser. Tem que ser, senão você vai ser mais um, né? Eu vejo muita gente que começa a empreender com coisas pequenas, mas eu vejo que ela tenta ser diferente. Né? Ela presta atenção em o que normalmente o mercado não faz e faz diferente. Fala que coisas pequenas fazem a diferença, né? Você vê que no nosso lanchinho ali que a gente dá ao paciente, né? Aquela questão de dar o lanchinho para dizer obrigado para ele, desse carinho, né? Tudo isso faz a diferença. Mas eu acho que isso é inquietude. Se você é uma pessoa, talvez muito tranquila, mas uma pessoa que não tem essa acomodada, né? Que não tem essa inquietude, não empreenda. Porque você tem que ser incomodado, né? Não pode ser conformado com as coisas, Não pode ser conformado com as coisas. Só empreende quem não está realmente conformado com as coisas, né? Sim, sim. Né? Em qualquer negócio, né, Rafa? A gente não está conformado com a saúde no Brasil, né? Sempre você está atendendo alguma dor, né? Resolvendo alguma dor, é isso, né? Empreender não é para qualquer pessoa, mas dá para aprender a empreender, né? Dá, Rafa? Não sempre, mas a gente, eu acho que a gente tem que buscar conhecimentos, né? Buscar conhecimentos, né? Ter a disposição, né, Rafa? Ter a disposição. O que a gente diz como franquia, se é a franquia da Clínica da Cidade ou se qualquer outra franquia. Sim. As pessoas acham que franquia ela investir um dinheiro e aquilo vai funcionar sozinho. Pode ser a marca mais conhecida do mundo, se não tiver gestão, ela não vai crescer. Né, você não vai conseguir ter lucratividade com aquele negócio. Que é aquilo, a gente depende de pessoas, de pequenos detalhes, que é só a gente que está ali trabalhando na ponta, que a gente fala que é a barriga no balcão, vai fazer acontecer. Então, não pode ter acomodação.
E tem um outro ponto, Rafa, que eu acho que é interessante a gente falar. Eu ouvi outro dia uma entrevista, hoje ele é o CEO da Sony. E ele falou assim, olha, eu não sei sobre tudo. Então eu não sei sobre produção, eu não sei sobre, de repente, marketing, eu não sei. Mas eu preciso ter a melhor pessoa que sabe sobre isso. Ou que saiba melhor do que eu. Eu acho que a gente se cercar de pessoas boas ao nosso redor, nem sempre a gente consegue, porque, e agora, não sei se vou ser grosseiro ou não, Rafa, me perdoe até, mas às vezes a gente acha que pode estar ao lado de pessoas boas e depois, com o tempo, você vê que não era bem isso, e talvez a recíproca pode ser até verdadeira, quando a gente se fala, né, dos outros sobre nós, enfim. Mas a nossa busca é isso, né, de se cercar das melhores pessoas para ter a melhor equipe e você realmente fazer com que o negócio prospere, porque além de processos, como você falou, enfim, tudo que está tudo muito organizado em termos de franquia, de clínica da cidade ou de qualquer outra, precisamos de gente. De gente. Desculpa. Imagina, fica à vontade. Mas realmente, esse é o segredo, né? Os grandes empresários do país têm grandes pessoas por trás, né? Uhum, E tem que ser assim, tem que ser assim. né? Não outras pessoas também dizem isso, né? É. Eu tenho pessoas que sabem mais do que eu sobre determinados assuntos Uhum, e eu que entendo o negócio, eu tento dar uma direção para aquilo. A gente tem que ouvir das pessoas que entendem, contratar boas pessoas, né? exato. E quando você se cerca de boas pessoas, aí chega aquele momento, igual eu falei para você da franquia também, né? Uhum. Que você consegue desacelerar. Sim. Que você cria uma cultura dentro da sua empresa de Uma pessoas, rede de né? apoio. Uma rede de apoio de pessoas que entendem como que tem que ser o trabalho, como é que você trabalha e como você quer que trabalhe, como você quer que atenda o seu paciente. E isso é fundamental, e isso é uma constância, né? Pra gente, tanto na equipe da franqueadora, quanto nas unidades próprias, a gente sempre precisa buscar a constante de ter os melhores trabalhando com a gente. Ótimo. Rafa, não creio. Conversa Já? boa, acaba rápido. Hum. Estamos realmente agora partindo para o final. Alguma coisa, Rafa, que eu não tenha perguntado, que você julga interessante colocar aqui, né? Que você acha, olha, Dani, queria fazer alguma menção, enfim, fique à vontade, o tempo é seu. Não, Dani, acho que pudesse ter mais tempo, a gente falava de Não mais é? coisas Falava mais coisas, interessantes, né? Eu acho exatamente. que é É. muito legal a oportunidade de poder falar Mas você um já pouco está sobre o convidado a negócio. voltar, Rafa. Sim, Já está vamos, convidado a voltar. vamos falar de outros assuntos. Vamos. Vamos fazer colocar comidinhas de bar aqui, Vamos, aí a gente começa né, para né? conversar. Isso. Já está convidado a voltar, Rafa. Obrigado. É sempre um prazer para mim falar sobre a clínica da cidade, mas falar sobre empreendedorismo eu acho que é muito bacana, né? Mostrar as dores que a gente tem, que não é fácil, né? Chegar onde a gente chegou, onde a gente quer chegar, e poder passar isso, que seja para uma pessoa, né? E que essa pessoa possa fazer uma diferença na vida dela, para que ela possa também empreender. E empreender é ajudar o Brasil a crescer, né? Dar emprego, né? Ter coragem, ter né? coragem Ter é muito coragem. importante. Se a gente puder transmitir as pessoas a ter essa coragem, espero que eu tenha transmitido isso. Acredite, confie, que você chega lá. Seja inquieto. Ótimo. Querido, muitíssimo obrigada pelo seu Obrigado, tempo. Dani. Eu estou embriagada de alegria, vou usar esse termo que eu uso no online, mas queria realmente te agradecer. Foi muito bom. Se tivéssemos mais tempo, ficaria aqui um tempão ainda. Queria fazer um brinde com você. Pode? Claro. Obrigada, querida. Saúde. Saúde. Beijo para vocês, queridos. Até.